Eu tinha 2 entrevistas de emprego marcadas em São Paulo. Naquela época, eu morava no Rio de Janeiro. Decidi fazer a viagem de carro para economizar uma grana, já que o meu trabalho não estava pagando bem, e aquelas oportunidades poderiam ser o recomeço que eu tanto precisava. Eram vagas em escritórios de grandes empresas, com benefícios e salários que valiam a pena, sem falar que fugir um pouco do caos carioca também não seria má ideia. Era uma quinta-feira à noite quando peguei a estrada. Tirei uma folga na sexta, dia das entrevistas. Como trabalhei até tarde na quinta, só pude sair do Rio depois do expediente. Passei em casa, peguei minha mala e outras coisas que precisava levar, me despedi da minha família e caí na estrada. Tinha pela frente uma viagem longa, mais de 6 horas dirigindo. Minha previsão de chegada era lá pelas 2 da manhã, e eu tinha uma reserva num hotel simples. Tomei umas 3 canecas de café para aguentar as primeiras horas de viagem e por um tempo estava tranquilo. Mas café nenhum faz milagre quando o corpo já está no limite. A ansiedade pelas entrevistas já tinha me tirado o sono na noite anterior, e depois de um dia puxado no trabalho, o que eu menos queria era estar na estrada por tantas horas. Já passava da meia-noite e eu tinha mais umas 2 horas de viagem. Quase não tinha carro na estrada, o que é comum em uma noite de quinta. O sono começava a bater forte, mas eu sabia que o pior já tinha passado. Foi quando, de repente, vi um homem de terno parado ao lado da rodovia. Ele não se mexia, só estava lá, parado, olhando para o meu carro. Enquanto eu passava, vi o rosto dele virar, acompanhando o movimento do carro. Falei sozinho. Que loucura é essa? Era uma cena muito estranha. Por um instante pensei em parar e perguntar se ele precisava de ajuda. O cara estava ali, no meio do nada, vestido para uma reunião à meia-noite. Inventei histórias na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido com ele, talvez uma briga com a namorada. Fiz isso para tentar manter a mente ocupada e evitar cochilar. Mas aí, uns 10 minutos depois, vi outro homem, também de terno, parado na beira da estrada. Que diabos estava acontecendo? Diminuí a velocidade e pensei em parar para ver se estava tudo bem, talvez oferecer uma carona. Não sei onde estava com a cabeça, mas quando encostei e olhei pelo retrovisor, o homem tinha sumido, como se tivesse evaporado no ar. Pisei fundo e voltei para a estrada. Será que eu estava pirando? Parei no primeiro posto que encontrei e comprei mais um café. Bebi um gole, e enquanto estava parado no estacionamento, vi de novo um homem de terno, embaixo de um poste de luz. O mesmo cara. Dessa vez consegui ver melhor o rosto dele. Era um homem branco, de meia idade, cabelo castanho curto, barba feita e uma expressão neutra. Mas o jeito como ele estava olhando para o meu carro me deu um calafrio. Liguei o carro e saí dali sem olhar para trás. Eu precisava terminar aquela viagem, mas o café já não fazia mais efeito. Estava quase apagando no volante. Não dava mais. Tive que sair da rodovia e parei num estacionamento qualquer. Reclinei o banco e tentei dormir. Mas o medo de abrir os olhos e ver o homem de terno não me deixava relaxar. Quando estava quase pegando no sono, acordei assustado. Olhei em volta, esperando ver o homem. Nada. Então olhei no retrovisor e gelei. Por um segundo vi alguém no banco de trás. Era ele, o homem de terno. Mas quando saí do carro gritando e olhei de novo, não tinha ninguém. Era minha cabeça me pregando peças. Eu estava exausto e precisava dormir. Voltei para o carro, o coração a 1000, mas agora eu estava esperto demais para dormir. Liguei o carro, terminei o café e segui viagem. Chegando no hotel, desabei na cama e apaguei. Na entrevista do dia seguinte, não consegui acreditar. O entrevistador era a cara do homem de terno que eu tinha visto na estrada. Mesmo rosto, mesmo corte de cabelo, mesma estatura. A diferença é que ele estava sorrindo, não com aquela expressão neutra da estrada. A entrevista foi um borrão. Eu só conseguia pensar na noite anterior. Depois da entrevista, perguntei se ele tinha estado na estrada ou tinha um irmão gêmeo. Ele riu e disse que tinha passado a noite em casa. Não sei o que pensar até hoje. Não consegui o emprego, talvez pela minha pergunta estranha. Voltei para o Rio de dia e não vi mais o homem de terno. Ainda penso nisso, sem saber se foi coisa da minha cabeça ou algo mais sinistro.
Nunca vou ter certeza, mas essa viagem foi a mais assustadora da minha vida. Eu estava voltando para casa dirigindo por uma estrada deserta em Minas Gerais. Já passava da meia-noite e eu curtia a tranquilidade da estrada vazia. Estava ouvindo meu podcast favorito quando o painel do carro acendeu o alerta de combustível baixo. Rápido, busquei no GPS o posto mais próximo e segui as instruções até lá. Uns 5 minutos depois, cheguei ao posto, que parecia ser o único por muitos quilômetros, com matas fechadas dos dois lados da estrada. Era um daqueles postos sem marca, que você só encontra no interior. Parei ao lado da bomba e reparei num cara abastecendo uma caminhonete velha. Ele me deu uma olhada meio estranha enquanto eu passava e entrava na lojinha. Lá dentro, peguei um café e paguei o combustível em dinheiro. Quando saí, vi que o cara da caminhonete já estava indo embora. Depois de abastecer, voltei para a estrada. Não deu nem um minuto. Vi pelo retrovisor a mesma caminhonete parada no acostamento, desligada, bem ao lado da mata. Achei aquilo meio esquisito, mas segui em frente. Não muito tempo depois, outro alerta no carro. Um dos pneus estava vazio. Reduzi a velocidade e logo percebi o barulho de pneu furado. Parei e fui ver. O pneu traseiro do lado do motorista estava no osso. Não me lembrava de ter passado por nada que pudesse furá-lo. Será que foi o sujeito do posto? Peguei o celular para chamar a assistência, mas antes que pudesse fazer a ligação, ouvi o barulho de um motor ao longe. Estranho, não via luzes de farol, só a escuridão. O barulho do motor parou de repente. Fui até o porta-malas buscar a lanterna de emergência que meu pai tinha me dado. Acendi e apontei para a estrada. O reflexo dos faróis revelou que era a caminhonete do posto parada a uns 200 metros. Gelei. Corri para a mata e me escondi atrás de um arbusto. Liguei para a polícia e sussurrei minha situação. A atendente fez um monte de perguntas enquanto eu ouvia o cara da caminhonete se aproximando do meu carro. A ligação caiu. A recepção era péssima ali. Esperando que a atendente tentasse me ligar de novo, ouvi outro veículo se aproximando e pessoas conversando. Arrisquei uma olhada e vi o cara da caminhonete falando com alguém num outro caminhão que tinha parado. Ele inventava uma história qualquer. Nesse desespero, saí correndo para a estrada pedindo ajuda. Disse aos caras do outro caminhão que o sujeito tinha furado meu pneu e me seguido. O cara da caminhonete negou tudo, mas deu no pé rapidinho. O outro motorista me ajudou e logo a polícia chegou. O policial disse que ia checar as câmeras do posto. Fiquei lá esperando o reboque, que me levou até uma oficina. Meu pai veio me buscar. Nunca soube o que aconteceu depois, se acharam alguma coisa nas filmagens ou não. Mas aquilo me deixou bolado. O que será que aquele cara queria? Desde então, sempre dou uma checada nos pneus antes de sair, especialmente à noite, e nunca mais passei por aquela estrada. Essa história é um baita lembrete de que a gente nunca sabe quem pode estar de olho ou seguindo a gente e que é preciso ficar ligado, principalmente quando estamos sozinhos e em lugares isolados. A sensação de estar vulnerável quando algo dá errado num lugar deserto é o que faz histórias assim darem tanto medo. Elas mexem com nosso receio de ser pegos de surpresa e sem defesa. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, e era uma noite de inverno e eu estava dirigindo para visitar meu namorado Chris. Com a neve começando a cair pesadamente e avisos de tempestade de neve, percebi que precisaria encontrar um lugar para passar a noite. Depois de uma rápida parada em um pequeno restaurante, uma garçonete me recomendou alguns hotéis e motéis da região. Enquanto isso, um homem no bar que se apresentou como Toby sugeriu um motel próximo, que era barato e conveniente. Apesar de achar Toby um pouco estranho, segui sua sugestão e encontrei o motel a poucos minutos de distância. O lugar parecia barato, o que era ideal, já que eu só precisava de um lugar para descansar e não queria gastar muito. Depois de pegar a chave com o atendente, fui até o meu carro para buscar minhas coisas e me instalar no quarto. O quarto era pequeno, com papel de parede antiquado e um carpete vermelho, mas serviria para a noite. Tentei fazer uma chamada de FaceTime com Chris, mas a conexão estava horrível. Decidi ir até a recepção para pegar a senha do Wi-Fi, e no caminho,
Notei um carro novo no estacionamento com alguém sentado dentro, mas não dei muita atenção. Depois de pegar a senha e voltar ao quarto, travei a porta e tentei novamente falar com Chris. Mas acabamos decidindo apenas trocar mensagens de texto devido à má qualidade da chamada. Enquanto trocávamos mensagens, ouvi um barulho vindo do banheiro e percebi que a porta estava fechada. Não me lembrava se tinha fechado antes ou não. Falei com Chris sobre o barulho e comecei a entrar em pânico, pois me dei conta de que tinha saído para a recepção sem trancar a porta do quarto. Chris me sugeriu verificar se a porta trancava automaticamente e levar a chave comigo. Quando me levantei para verificar, notei imediatamente um conjunto extra de pegadas na neve, levando até a minha porta. As pegadas vinham do carro que eu tinha visto no estacionamento e agora não havia ninguém lá dentro. Fechei a porta do quarto e corri para a recepção, onde contei ao atendente que havia um intruso no meu quarto. O atendente, que não parecia muito disposto a confrontar alguém, me disse para esperar enquanto ele ligava para alguém, falando em outra língua. Ele me disse para ficar tranquila e que estava chamando um amigo ou associado. Enquanto esperava, vi pela janela o homem do bar, Toby, saindo do meu quarto e indo para o carro dele. Ele desapareceu na estrada coberta de neve. O amigo do atendente chegou depois de um tempo, e ele era um homem grande que não falava inglês. O atendente me ofereceu outro quarto sem custo adicional para me fazer sentir melhor. Eu aceitei, mas ainda não me sentia segura. Chris se ofereceu para vir, mas eu disse para ele não vir, pois seria muito perigoso dirigir à noite com a neve. Na manhã seguinte, as ruas estavam um pouco melhores e consegui continuar minha viagem até a casa de Chris. Olhando para trás, não gostei do fato de que o atendente do motel provavelmente não chamou a polícia, pois não queria chamar atenção negativa para o estabelecimento. Eu liguei para o restaurante para avisá-los sobre Toby e decidi que não confiaria mais em estranhos depois dessa experiência.